E nós vamos conversar agora com o cientista político, coordenador do mestrado profissional em Gestão e Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas, professor Cláudio Couto. Muito bom dia, professor. Bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. Prazer falar novamente com o senhor. Bom dia, sempre um prazer falar com vocês. Só corrigindo aí que eu já não estou mais na coordenação do mestrado. Agora é meu colega, o Marco Antônio Carvalho Teixeira, o coordenador, mas continuo professor do curso. Perfeito, vamos fazer já aqui a atualização. Professor, vamos fazer uma avaliação do cenário político em função do que aconteceu nesse fim de semana e se é que dá para a gente projetar alguma coisa, porque tudo está mudando tão rapidamente nesse começo de ano, né, professor? Vamos começar, por exemplo, com a chegada do Anderson Torres, sua prisão, a expectativa dos seus depoimentos e de que forma isso pode impactar na condução política do país. E lembrando do dia 8 de janeiro, aqueles atos criminosos, e pela primeira vez o Augusto Aras pediu que fosse incluído o Bolsonaro nos inquéritos. Como é que o senhor está avaliando esses dois fatos e a repercussão disso no mundo político, professor? Olha, bem, primeiro a gente teve um episódio de uma gravidade brutal, né, no dia 8 de janeiro, um episódio que, de maneira muito infeliz, vai entrar para a história brasileira, né, como já entrou, por exemplo, o 31 de março, o 1º de abril de 64, quando houve o golpe militar. Enfim, é um episódio realmente deplorável, esse do dia 8 de janeiro, essa intentona bolsonaresca, que tentou produzir uma ruptura do regime democrático no Brasil, e a gente tem que frisar isso, com a conivência, se não a cumplicidade das Forças Armadas brasileiras, né, que recepcionaram esses golpistas durante meses, né, pelo menos 2 meses ali à frente dos quartéis, acampados à frente dos quartéis, com a participação de parentes de militares, com a participação de militares da reserva. Né, lembraria até que a esposa aí do general Vilas Boas, aquele general golpista que escreveu aquele Twitter golpista, como também a cumplicidade do alto comando do Exército em Brasília, lá tentando impedir que fosse concedido o habeas corpus ao presidente Lula naquela ocasião, né? A esposa dele estava ali, se fazia presente, apoiando essas demandas por golpe de Estado na frente dos quartéis. E é por isso, inclusive, que os militares foram tão condescendentes com essa presença de golpistas à frente dos quartéis, porque eles tinham parentes ali, porque eles estavam presentes ali, né, porque eles concordavam com aquilo, receberam golpistas em quartéis, tentaram impedir depois, já no dia da intentona, que golpistas, depredadores, vândalos, fossem presos dentro dos prédios públicos em Brasília, que fossem depois presos nos quartéis. Olha, é realmente uma situação para tisnar, para enlamear ainda mais a já péssima história que existe das Forças Armadas no Brasil, né, que são uma espécie de chupim da nação, né, que vivem sugando recursos do Estado, né, mataram mais brasileiros, isso foi até chamado a atenção no artigo desse final de semana, mataram já mais brasileiros ao longo da história do que mataram estrangeiros, ou seja, não há guerra externa que justifique a existência das Forças Armadas, elas atuam muito mais para produzir problemas internos e são o principal artífice. Bolsonaro era, inclusive, o seu representante maior. O mal militar, nas palavras do ex-presidente, ex-general ditador Ernesto Geisel, na verdade nada mais é do que um militar que expressa a natureza das Forças Armadas brasileiras e do Exército brasileiro em particular. Então, é importante também atribuir essa responsabilidade das Forças Armadas brasileiras nesse episódio lamentável. Já quanto à prisão do Anderson Torres, me parece adequadíssimo, ainda mais depois que a gente descobriu, né, era uma adesão anterior à descoberta dessa coisa, mas depois que a gente descobriu que ele tinha na sua casa ali guardado uma minuta, né, um rascunho, né, de um decreto de golpe de Estado, mais um motivo para que ele seja preso e explique, afinal de contas, né, o que esse papel estava fazendo ali. Quem foi que redigiu efetivamente esse papel? Foi ele? Né? Foi ele a mando de quem? Se não foi ele e ele recebeu de terceiros, por que não deu voz de prisão? Né? Lembrando que ele, além de ministro da Justiça, é ainda, né, do ponto de vista da sua carreira profissional, policial federal. Não deu voz de prisão ao golpista que lhe encaminhou aquele papel. Ou seja, é uma história toda ela muito mal contada, injustificável sob qualquer ponto de vista, e mostra que a prisão de um golpista como Anderson Torres é também correta. Claro que isso tudo tem que culminar com a prisão do golpista mor, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro, que também precisa amargar uns bons anos de cadeia aí para expiar todos os crimes que cometeu durante o seu governo e mais ainda, né, os crimes que cometeu agora,
tentando derrubar a democracia brasileira, incitando esses seus apoiadores alucinados a fazerem tudo isso que estão fazendo. E a sua avaliação, então, da postura de Augusto Aras? Porque a gente parece que a gente vai falar de direito, mas não. Já teve tanta politização do judiciário, né, professor? Que como é que o senhor avalia agora essa mudança, digamos assim, de rumos de Augusto Aras? Já fazendo, desembarcando do bote que está afundando, né? Acho que é uma mudança que mostra bem qual é o tamanho do caráter, né, de Augusto Aras. Né, porque era tão bolsonarista de carteirinha durante esses 3 anos e meio que esteve à frente da Procuradoria, foi só perceber que a água começou a subir, né, que o bolsonarismo está numa situação de declínio, que ele preferiu desembarcar. Né? Os ratos são aqueles primeiros que abandonam o barco, diz o adágio popular, né? E Aras é um desses ratos. Né? Abandonou o navio, está começando agora a tentar limpar a sua barra, mas é outro que a gente não pode esquecer o que fez. Né? São 3 anos e meio de cumplicidade de Aras com o autoritarismo do bolsonarismo, com todos os crimes que o bolsonarismo cometeu durante a pandemia, inclusive depois que a CPI da pandemia produziu todos os seus resultados, mostrando ali os vários crimes cometidos por Bolsonaro e por seu governo. Ele tentou, mais uma vez, com a cumplicidade daquela que demitiu, né? Logo agora no começo do ano, né? A Lindora Araújo, a subprocuradora, que fez todo o serviço sujo para ele durante tanto tempo, demitiu agora percebendo que o vento mudou. Né? Mas com a cumplicidade dela também protegeu o governo em relação a todos esses crimes, ou seja, Aras é corresponsável por todo esse estado de caos, inclusive, eu diria, Aras é corresponsável pela intentona bolsonaresca, né? Porque, afinal de contas, é graças a essa cumplicidade, a esse apoio que ele deu ao bolsonarismo, no que há de pior no bolsonarismo ao longo desses últimos 3 anos e meio, que aquele evento aconteceu. Então, a gente não pode se iludir com essa mudança de Aras, melhor que tenha mudado, inclusive que isso produz efeitos jurídicos importantes, mas que ele também, no devido tempo, seja chamado à sua própria responsabilidade. A gente está conversando com o professor Cláudio Couto, aqui no Jornal Brasil Atual, fazendo uma avaliação do cenário político e também fazendo aqui uma perspectiva do que pode ser de principal ao longo dessa semana. E o senhor estava falando dos desmandos dos militares, né? E como é que fica a posição do ministro da Defesa, o José Múcio, diante desse processo? O senhor acha que ele continua enfraquecido? O senhor acha que o presidente Lula vai continuar bancando a sua permanência no governo? Como é que o senhor avalia a posição dele nessa situação? Olha, eu acho que o Múcio ele acabou saindo fragilizado, menos por conta de tudo aquilo que eu mencionei no começo, né, qual tem sido a postura das Forças Armadas ao longo do tempo, e mais pela postura que ele próprio assumiu nesse processo. É óbvio que o Múcio estava ali para tentar ser um apaziguador, né, tentar, digamos, ser o algodão entre os cristais, para evitar uma escalada dessa crise na relação dos militares, que são golpistas por essência no Brasil, infelizmente, e o atual governo. Né? Só que, na realidade, o Múcio, em vez de, digamos, definir um limite claro, ele acabou contribuindo para que esse limite não fosse bem estabelecido. Né? Por que isso? Porque ele diz, num dado momento, uma frase de uma infelicidade profunda, que aqueles que estavam organizando-se na frente dos quartéis para pedir golpe de Estado estavam expressando a democracia. Que ele até tinha conhecidos, amigos, parentes ali, que não havia nada demais naquilo e tal. Apostar que aquilo iria se diluir, talvez até fosse, vamos dizer, um erro do ponto de vista da avaliação, mas é compreensível que esse erro ocorresse. Muita gente, eu mesmo achei que depois da posse do ex-presidente Lula, né, como presidente depois, né, que esses acampamentos acabariam ali se diluindo. A gente viu que isso não aconteceu, mas o problema foi quando ele falou que aquilo era democrático. Isso não tinha como se dizer em nenhum momento. Né? E acho que aí ele exagerou na dose de querer aliviar para os militares para tentar acomodar. E aí, claro, quando vem um episódio como esse, isso acaba solapando a legitimidade dele. Não creio que era o caso, né, e de fato não foi, de demissão, né, do ministro, como alguns chegaram a pedir, porque isso só pioraria a crise. As pessoas, como o presidente Lula colocou, cometem erros, e não dá para ficar demitido se ele comete um erro. Dá para aprender com os erros e seguir o curso. Acho que, desse ponto de vista, a escolha foi adequada, mas que o próprio Múcio esteja consciente de que ele cometeu sim um erro, né? E que é preciso ter muito cuidado. A acomodação, vamos dizer, essa tentativa de uma transição de um governo militarizado, se não um governo militar, autoritário, de traços fascistas, como foi o governo Bolsonaro, para um governo democrático, ela tem que ocorrer, claro, evitando maiores atritos, mas não sem chamar as pessoas à sua devida responsabilidade.
E a gente sabe que os militares muito nisso, muita responsabilidade, e o Múcio não pode também funcionar como um porta-voz do interesse militar nesse momento. Ele tem que funcionar como um ministro, como um chefe dos militares nesse momento, porque o ministro da Defesa é chefe dos militares dentro da sua área de atuação. E aí, claro, ele tem que ser um pouco mais claro, um pouco mais rígido, e militares costumam entender pelo menos uma coisa, a disciplina. E é essa palavra que tem que servir de guia para a relação que se estabelece com eles. Muita gente diz, professor, que o que a gente está vivendo hoje com relação a essa postura dos militares é resultado do Brasil não ter feito uma justiça de transição no final da ditadura militar e que, enfim, os efeitos ainda são vistos ainda hoje. O senhor acredita que seria necessário realizar um julgamento desses maus militares, por exemplo, Pazuello do Ministério da Saúde, enfim, todos esses que saíram dos quartéis para participar do governo Bolsonaro e que tiveram casos de desmando ou de inapetência, ou enfim, tudo que a gente pode colocar como adjetivos negativos durante esses últimos anos. Como é que o senhor avalia essa postura ou esse pensamento de que é preciso responsabilizar esses militares por não atuarem como diz o que os regimentos, enfim, aquilo que determina a lei para a sua atuação? Olha, acho que tem sim que se chamar a responsabilidade, tem que ser punido quem tiver que ser punido, com base no devido processo legal, né, sem procedimento de exceção, não usando para os militares o que eles próprios, durante a sua ditadura, usaram contra adversários que eles elegeram como inimigos políticos. Né? Até esse filme que está em streaming agora, o 1985, que mostra ali o episódio histórico, né, um episódio real, do julgamento dos militares da ditadura militar argentina, lá no ano de 1985, ele é muito educativo, né, muito pedagógico a esse respeito. Sugiro que as pessoas assistam o filme, vale a pena para entender esse tipo de processo. Né? E na Argentina eles conseguiram realmente resolver esse problema. Claro que os militares lá saíram muito mais enfraquecidos do que saíram aqui. Né? Por quê? Porque quando acabou a ditadura militar na Argentina, que foi uma ditadura de uma ferocidade absurda, maior até do que a ferocidade da nossa ditadura, eles tinham perdido uma guerra, né? Uma aventura militar lá nas Malvinas, quando resolveram comprar briga com o Império Britânico, né? Levaram uma surra militar, e aí, claro, a humilhação militar na guerra ajudou, né? Somada também à catástrofe econômica e somada à ferocidade do regime, ajudou a que esse julgamento depois fosse feito, a que se colocasse ali um corte claro em relação àquele passado autoritário. No Brasil, a coisa foi a transição transada. Os militares não terminaram tão mal assim quanto os argentinos, não houve uma guerra, eles eram mais habilidosos, houve ali um crescimento econômico importante durante a ditadura. Isso tudo facilitou, eles tinham mais controle do processo, no processo de transição. Então tudo isso lhes facilitou a vida, veio a lei de anistia, aliviou ali para todo mundo. Só que agora, veja, estamos em outro contexto, os militares foram governo durante a gestão Bolsonaro, né? Ocuparam 8 mil cargos na administração pública federal, ocuparam ministérios, fizeram a lambança que fizeram no Ministério da Saúde, deram palpite sobre tudo. Né? É óbvio que esses militares têm que ser chamados à responsabilidade, como qualquer pessoa seria. Quiseram ser governo? Então que agora respondam como quem é governo. Né? Quem é governo tem que responder pelos seus atos. E se são atos criminosos, tem que responder como criminoso que é. Né? E eu entendo que é isso que tem que acontecer agora. Né? Sem que a gente faça isso, nem a justiça de transição. A gente não está transitando de um regime para outro. Mas é uma justiça normal, uma justiça que se faz dentro de um processo político de democracia, aqueles que cometem crimes na democracia. Democracia sem lei. Né? Democracia é o contrário, um regime com lei em que todo mundo deve responder pelos seus atos. E os militares estão presentes nisso. Né? Não dá para ficar com chororô, com mimimi, se achar, né, já essas expressões, que eles são aí acima dos demais, que a eles nada pode atingir. Eles são pessoas como todas as outras e têm que responder. E mais, eles têm uma responsabilidade adicional. Eles carregam as armas do Estado brasileiro, pagas com o suor do trabalho dos contribuintes, para zelar pelos interesses do país, não para zelar pelos seus próprios interesses, como corporação ou como indivíduos, ou como famílias, né, a família militar. Né? Eles têm, na realidade, que responder por tudo isso. Entendo que isso é um processo importante, inclusive, para fortalecer a democracia brasileira. Se isso não acontecer, é uma desmoralização a mais, né, mostra que alguns brasileiros são mais iguais do que os outros, né, e conseguem fazer coisas que os outros não podem fazer e passar impunes. Né? Isso, evidentemente, não pode acontecer. Acho que é, sim, o momento de chamá-los à responsabilidade e, definitivamente, afastar militares da vida política. Quer ser militar? Decida que não vai fazer política.
Inclusive, acho que a gente tem que começar a pensar, não só para militares, mas também para policiais, para membros do Ministério Público, membros do Judiciário, todos esses que operam de alguma maneira, seja diretamente portando as armas, seja ordenando que elas sejam usadas, né, no caso do sistema de justiça. Todos esses que estão relacionados à área de segurança do Estado, eles têm que ter uma quarentena antes de entrar na vida política. Não é só pedir baixa hoje e começar a fazer campanha amanhã. Tem que ser uma quarentena para evitar que, por exemplo, que decisões judiciais ou atitudes usando da arma hoje por um policial ou por um militar, amanhã, logo no dia seguinte, se tornem instrumento de campanha eleitoral. Tem que ter uma quarentena que não seja pequena, de no mínimo uns 4 anos, para que essas pessoas pensem 2 vezes antes de querer fazer política usando a arma, usando a farda ou usando a toga. Né? É aí que a gente sim tem condições de consolidar a democracia brasileira. Então acho que essa etapa também de chamar os militares à responsabilidade é muito importante dentro desse processo. Inclusive, existe um projeto de que seja retirado desses candidatos esses títulos, cabo, sargento, coronel, delegado, né, como nome político, né, professor? É importante que isso também seja colocado em discussão. Para a gente terminar, professor, a gente está falando com o professor Cláudio Couto, cientista político, professor da Fundação Getúlio Vargas. No seu radar, política, na avaliação política, o que a gente tem que estar ligado para essa semana que está começando hoje? Olha, acho que a gente tem que estar ligado primeiro para a continuidade das investigações sobre o processo, né? Sobre tudo o que aconteceu, sobre as responsabilidades, sobre quem está ligado ao quê. Acho que esse é o primeiro ponto. Né? E o segundo é o próprio governo, né? Que no fim das contas virou o ano, né? Mudou de governo, a gente imaginando ali que poderia começar a falar de coisas normais no Brasil, ou seja, a gente saiu de um governo anormal, por definição, que era o governo Bolsonaro, em que todo dia a gente acordava esperando por uma surpresa, né? Por alguma situação amalucada. Vai para um governo normal, a gente fala, bem, agora vamos discutir políticas públicas, vamos discutir política econômica, vamos discutir política de educação, política de direitos humanos, política de saúde, política ambiental e por aí vai. Aí a gente é obrigado a ficar discutindo intentona, tentativa de golpe de Estado, né, pataquada militar, é isso que a gente é obrigado a ficar fazendo. Então, acho que começa também a entrar nessa semana o momento da gente olhar um pouco para a substância do governo, né, para questões que o governo vai fazer, por exemplo, em termos de política econômica. Passou-se aí a semana, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, chegou ali com uma proposta importante de pensar aí num certo modelo de ancoragem fiscal para as contas públicas, e a gente mal falou disso. Né? Por quê? Porque estava, na realidade, todo mundo olhando para aquilo que aconteceu em Brasília, lamentavelmente, no dia 8. Então, acho que é uma semana em que talvez a gente consiga, em paralelo, claro, com o avanço dessas investigações, porque não dá para superar isso tão rapidamente pela gravidade daquilo que aconteceu, mas a gente começar a discutir o normal da vida política de um país democrático, de uma democracia, que é discutir governo, discutir políticas públicas, discutir questões de interesse do país, a reconstrução nacional, que estamos também num país que foi devastado, destruído pelos 4 anos de bolsonarismo, né? E a gente tem, enfim, a oportunidade de começar a fazer isso agora. Que ocorra, eu acho que isso talvez seja o momento, né, da gente começar a pensar um pouco mais nessas questões importantes e até, eu diria, corriqueiras do dia a dia de uma democracia. Agradecer a participação do professor Cláudio Couto aqui no Jornal Brasil Atual. Professor, ótima semana. E a gente volta a se falar, hein? Obrigado. Estou aqui à disposição. Obrigado. Conversamos com o professor Cláudio Couto, cientista político, professor do curso de Gestão e Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas, aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.